Uma rápida ministração para abençoar a sua vida, cheios do... Se Deus quer algo de nós, é que sejamos cheios do Espírito. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, lá no capítulo de número 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não, me ajuda, que não, vamos lá. E comendo com eles, determinou-lhes, deixa eu ler mais uma vez, e comendo com eles, determinou-lhes, faz com o dedinho. E comendo com eles, determinou-lhes, para o irmão do teu lado. E comendo com eles, determinou-lhes. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos. Sê conosco no nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. E comendo com eles. Eu amo porque nesse texto aqui a gente observa algumas coisas. Se eu te mostrar aqui o que diz o versículo de número 6. Olha o que diz o texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Você sabe que Israel estava sob o domínio, cativeiro de Roma. E os discípulos estavam preocupados com o reino humano. Alguns teólogos que defendem que Jesus teve um encontro com Barrabás. Barrabás chega diante de Cristo e diz: olha, eu tenho a força, porque eu sou um revolucionário. E você tem um amor. Se nós nos unirmos, ou seja, alguém que detém a força, o comando de outras pessoas, com alguém que detém o amor, o comando também de outras pessoas, nós vamos livrar Israel desse jugo, desse domínio, desse cativeiro romano. Você sabe que o povo de Israel sofreu 3 cativeiros. O primeiro cativeiro de Israel, o primeiro cativeiro do Egito, o segundo cativeiro, o cativeiro babilônico, e agora o cativeiro romano. E Barrabás chega e diz assim: Senhor, vamos nos unir, vamos nos unir, porque se o Senhor, com o seu amor, se aliançar comigo, com a minha força, a gente livra o nosso povo. Algumas pessoas falam muito mal de Barrabás sem conhecer a história de Barrabás. Barrabás era um revolucionário e brigava por uma causa justa, mas com a força. E aí Cristo chega diante dele, olha nos olhos dele e diz: Barrabás, o meu reino não é deste mundo. Sabe, irmãos, esse texto, desse versículo 6, diz que todos estavam reunidos e perguntaram para Jesus: Senhor, será que este é o tempo que o Senhor há de restaurar o reino de Israel? A Israel. E Jesus então mostra para eles que o reino que ele tinha para os seus era muito maior do que um reino baseado em governantes que um dia se apresentam muito bem e daqui a um período estão envolvidos em escândalos. Que o reino de Cristo era um reino que ia muito mais além das coisas que podiam ser palpáveis nessa terra.
E isso é que é lindo. E os discípulos, eles ficam tentando entender que reino era esse. Como se Jesus dissesse: eu quero vos apresentar o meu reino. Um reino diferente de tudo isso que vocês já viveram até hoje. Um reino que dá a certeza a vocês que depois de uma morte aqui, existe uma festa nos céus. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. Então significa que quando a minha vida finda aqui, ela se perpetua na eternidade, quando eu tenho Cristo como pedra fundamental da minha vida. E quando essa certeza está arraigada, está de uma certa forma, está voltada, faz parte do meu interior, o Senhor começa a se manifestar. E Lucas, ele tenta de todas as maneiras mostrar para eles. Eles estavam à espera, e eu volto ao versículo 4, que ele é o versículo chave. E no versículo 4 nós vamos ver que, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Sabe, irmãos, eu vim dizer a vocês que algumas coisas estão muito próximas para acontecer na tua vida. Toca num amado, na amada do teu lado e diga: algumas coisas que você vem orando, vem pedindo, estão muito próximas de acontecer na tua vida. Diga para ele, diga para ela: não se ausente de Jerusalém. Permaneça firme. Cala a tua boca. Fique firme, porque Deus está me dizendo que existem coisas que estão prontas para se materializar. E Ele está dizendo para você: fique firme, permaneça, não se ausente. Fica aí guardado no Senhor. Entende isso? Diga amém. E Lucas então vai nos mostrar que em Atos que eles aprendessem a esperar a promessa. Vira para o teu irmão e diga assim: espere a promessa. Mas tem um lugar determinado. Jerusalém é o lugar. Não saia de Jerusalém. Espere a promessa em Jerusalém. Diga: Jerusalém é o lugar. Diga: eu não posso sair de Jerusalém. Eu tenho que permanecer em Jerusalém. Eu tenho que permanecer. Está doendo, mas permaneça. Está doendo, mas não se ausente. É como aquela história de um homem que entrou numa plataforma de um trem. Aquele trem não tinha hora para passar. E ele ali na plataforma fica aguardando por 1 hora, 2, 3, 4, 5. E vai dando fome nele, ele decide ir comer alguma coisa. E ele chega diante do homem que recebia o dinheiro e pergunta para esse homem, já um senhorzinho, dizendo: olha, o trem que eu espero não tem um horário fixo para passar? E esse homem vira para ele e diz: não tem um horário. A qualquer momento pode ser que ele passe. E o outro vira e diz: mas eu já estou aguardando há 4 horas, já estou aguardando e nada. E eu estou com muita fome, com muita sede. Eu vou ali rapidinho, vou comprar alguma coisa para comer. Eu vou ali comprar alguma coisa para beber e eu já volto. E ele foi. E quando ele está comprando e pagando, daqui a pouco ele ouve o barulho do trem, da locomotiva. E ele corre, me ajuda, e ele corre. Ele desce aquela escadaria rápido demais, mas o trem havia passado. Ele volta daquele senhor e diz: como pode? Eu estou há mais de 4 horas aguardando por esse trem. E o senhor disse para que eu entendesse que ele passaria, mas que ele não tinha um horário para passar. Como pode? O trem passou e eu não peguei. E aquele senhor de cabelos brancos disse: porque o lugar de esperar pelo trem é na plataforma. Vira para o teu irmão e diga: não se ausente de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Há uma promessa para a tua vida.
O Deus que cumpre promessas está dizendo: não volte para o final da fila, permaneça em Jerusalém, permaneça na tua posição. Você está entendendo? Diga amém. Ei, toca na pessoa do teu lado e diga a ela: o que Deus falou que faria, Ele vai fazer. Permaneça em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, fica firme. Eita, meu Deus. Vira para essa pessoa e diga: fica firme. Eu não sei o que possa ter te desgastado, eu não sei o que possa ter te entristecido, eu não sei o que possa ter talvez te magoado, te ferido, mas uma coisa eu sei: aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem vai cumprir? Eu te mostro no versículo 12 quem vai cumprir. No verso de número 2 diz assim, ó: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. Aí o versículo 3 vai dizer: a estes também, depois de ter padecido, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Me ajuda, se apresentou vivo. Repita comigo: meu Cristo se apresentou vivo. Você compreende isso? Evangelho de João, capítulo 20. Leia aqui comigo, versículo 19. Vamos entender isso. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, no versículo de número 19. Vamos compreender que eu quero hoje te dar aqui embasamento. Diz que ao cair da tarde daquele dia, me ajuda, ao cair da tarde daquele, o primeiro dia, o primeiro da semana, trancados. Aí como é que estavam os discípulos? Eles estavam, as portas estavam da casa onde estavam os discípulos. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos, segura aí, eles estavam com medo dos, eles estavam trancados. Você já ficou com medo na sua casa, que tu foi lá e trancou tudo? Você já se sentiu com receio de alguma coisa, de alguém bater, de alguém entrar, e você foi lá e trancou tudo? Assim estavam os discípulos. Jesus havia morrido, já existia um sinal que ele havia ressuscitado, mas ele ainda não havia se manifestado aos seus discípulos. Os discípulos estavam com medo. A Bíblia diz que as portas, ou portas plural, todas estavam trancadas. Me ajuda, trancadas. Mas repita comigo: mas vem um tal de Cristo, vem um tal de Jesus, e não é que ele entrou mesmo com tudo fechado, não é que ele atravessou a parede, não é que ele se manifestou. Eu vim aqui dizer a você que existe um Cristo hoje, dizendo a ti: eu sou capaz de entrar em lugares que você acha que eu não seria, ou que você pensou que eu não fosse, mas eu sou o Senhor da tua vida. Existe um Cristo que atravessou a parede, ele atravessa quantas vezes forem necessárias em prol da tua vida, para dizer: Pai seja convosco. Deixa eu falar para você, o teu coração, de repente, você entrou hoje aqui e você tem sofrido uma mazela. Você entrou hoje nesse lugar e você tem sofrido alguma coisa. Você está sofrendo, tem alguma coisa que está te doendo de uma forma bastante agressiva. Mas hoje eu quero te apresentar um Cristo que vai entrar nesse teu problema, que vai entrar nessa situação que você está vivendo, vai se apresentar e vai dizer: Pai seja convosco. Você está entendendo? Toca na pessoa do teu lado e diga: eu profetizo a paz de Cristo para a tua vida. Eu profetizo a paz de Cristo para a tua vida. Repita: eu profetizo a paz de Cristo para a tua vida.
No versículo de número 4, os discípulos estavam esperando. Eles já haviam recebido o poder do Espírito Santo. Eles já haviam recebido o poder. E agora, pastor? Qual era a promessa? Agora a promessa era diferente. Era da presença do Espírito como lugar de habitação em nós. O poder vinha e ia. Agora, a promessa era um Espírito que habitaria em nós. Você não entendeu? Não pegou no teu espírito, mas você vai pegar agora. Para onde quer que você vá, o que quer que você faça, quando você entende que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo vai contigo. Você está entendendo? Você compreende? Você compreende quando Davi começa a entender esse mistério? Lá no Salmo de número 139, quando ele começa a ter noção do que o texto, a partir do seu versículo de número 6, você compreende a dimensão. Olha para o pastor e receba o que Deus tem hoje para a tua vida. Ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso, de modo para mim não sobremodo elevado, não posso atingir. Aí olha o que diz os versículos posteriores: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Me ajuda, vai, se subo. Aponta para o alto, vai, se subo. Lá, se faço a minha cama no mais profundo abismo. Lá, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Segura, segura. Profetiza a destra de Deus na vida do teu irmão aí, em nome de Jesus. Diga para ele: se tu não sabe o que é a destra de Deus, é a mão direita dele agindo na tua vida. Eu profetizo a mão direita do Pai, a destra te sustentando, porque a destra de Deus te susterá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tu serve. Pode glorificar, pode exaltar, pode dizer bendito, pode dizer amado. Para onde quer que você vá, o Espírito vai com você. Uou! Só que tem um problema. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 26, esse texto fala do eunuco. Diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul no caminho e desce no caminho que desce a Gaza. E este se acha no deserto. E ele se foi. E ele se levantou e se foi. Eis que um etíope, um eunuco, um alto oficial de Candence, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Repita comigo: eunuco foi adorar em Jerusalém, mas não encontrou naquele lugar os verdadeiros adoradores. Bem, eu vou confrontar esse texto com Atos, porque em Atos, lá no capítulo 1, no versículo 4, o texto diz que eu não me ausente de Jerusalém. Bem, compreendas uma coisa: eu não devo me ausentar de Jerusalém até ser revestido do poder. Depois eu vou entender quando o salmista vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que é isso, pastor? Está falando de um território? Não, está falando da nação que é a sua vida. Você é a nação santa de Cristo. É você que faz com que o território se torne abençoado. Deixa eu falar para você: Ló escolhe a melhor terra, e Abraão
Abraão fica com o que restou, mostrando para mim e para você que a importância não era a terra, e sim quem ia pisar na terra. Você não pegou no teu espírito. A importância não está no território, e sim quem pisa no território. Sabe o que esse texto diz? Que o eunuco chega em Jerusalém e não encontra mais adoradores. Nós temos vivido dias em que os adoradores não têm se apresentado da maneira que se deve. Saiba que Jerusalém é lugar de adoração. Saiba que Deus te colocou como adorador. Ele espera que você cumpra a tua missão nessa terra. Ele espera que você faça a diferença. Então não pode, repita comigo, eunuco nenhum passará por Jerusalém sem sentir a presença do meu Deus. Repita comigo, eunuco nenhum passará por Jerusalém sem sentir a presença do meu Deus, porque lá vamos estar nós, os adoradores, aqueles que pregam, aqueles que vibram, aqueles que chamam a presença de Deus para o ambiente. Então, em nome de Jesus, não vai precisar de Filipe sair de Samaria para ter que atender alguém, um eunuco, porque tem você. Toca na pessoa do teu lado e diga: tem você, 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 tem você. Deus está contando contigo. Repita comigo: eunuco nenhum sairá de Jerusalém sem sentir a presença do meu Deus. Você entende? Você compreende? Eu volto a Atos, no capítulo 1, no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes. Você sabe que no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 2, esse texto fala sobre a transfiguração. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo, me ajuda, Pedro, e os levou a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de sobremodo branca. Eu gosto nessa versão de Marcos, porque diz assim: como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Aí o versículo diz o seguinte: apareceram-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Você entende? Segura aí o 4, segura o 4. Jesus leva eles a um culto, irmãos, cheio da glória de Deus. Daqui a pouco aparece Moisés e Elias no culto. Eles estão em cima de um monte, o Senhor fazendo maravilhas. Jesus ali leva os 3. Eles começam a interagir. Eles estão calados, e eles começam a sentir a poderosa mão do Pai. Mais à frente, o Pai vai glorificar o Filho diante deles. Sabe o que Deus está falando conosco? Não se ausente de Jerusalém. Mas o Senhor fala comigo assim: avisa o meu povo que é tempo de fechar a boca. Porque enquanto você fala, você não percebe o ambiente de glória que eu estou preparando nesse lugar. Deus está dizendo: é tempo de você se calar. É tempo de você mergulhar. É tempo de você entrar nessa dimensão nova que Deus está te levando. É tempo de você viver isso de forma plena na tua vida.
É tempo de você se envolver com o meu Espírito, o Senhor falando. É tempo de você perceber que eu sou o Deus da tua vida. É tempo de você perceber que eu sou o Deus dos detalhes. Tu achou que nesse ambiente ia ter só Cristo, e se só tivesse Cristo já era suficiente. Mas agora chega Moisés, agora chega Elias, agora Deus, Ele prepara um ambiente. Agora Cristo está ali conversando, o culto está formado. Você está entendendo? Você está compreendendo? Diga amém. Versículos de número 5 nesse texto, para você entender. Então Pedro tomando a palavra, diga assim, então Pedro tomando a palavra, olha para o pastor, segura. Quando Pedro fala, o culto acaba. Toca no teu irmão e diz assim: viva um ambiente preparado por Deus para a tua vida, de boca fechada. Não é tempo de abrir a boca, é tempo de viver de forma plena o que Deus tem para você. É tempo de você ficar aí. O texto diz que Pedro não tinha o que falar. Se tu não tem o que falar, não fale nada. Viva intensamente o que Deus tem para a tua vida. Compreendas isso hoje. O Espírito Santo está dizendo: eu quero me envolver contigo. Você está entendendo? Eu quero mais envolvimento. Mas deixa que agora quem vai trabalhar sou eu. Agora quem vai falar sou eu. Quem vai agir sou eu. Fica quieto, se envolva, receba de tudo que eu tenho para a tua vida. Você entende? Diga amém. Repita comigo: esse tempo, neste tempo, eu entendo que é um tempo de fechar a minha boca, de viver a plenitude do meu Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Segura! Deus está dizendo: nos últimos dias da unção ágape aqui nesse lugar, vou fazer maravilhas. Você está entendendo? Diga amém. Diga a eles: não se ausente de Jerusalém, permaneça firme e receba. Não questione, não duvide, não murmure, não abra sua boca para tentar de alguma forma entender o processo de Deus. Não questione as decisões da tua liderança. Viva intensamente o que o Espírito Santo está fazendo. Ele está dizendo: eu vou me manifestar na vida dele, na vida dela. Eu vou tomar, eu vou fazer. Mas o segredo é ficarmos de boca. Eu encerro com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Pastor Du, daqui a pouquinho pode vir, tá? É o que eu quero pedir para Deus hoje, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, me ajuda, descia e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, desculpa, a letra ali está pequena, você vê que eu forço minha vista. Veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Me ajuda, vai. Casualmente descia o sacerdote, vendo, passou distante, ao largo. Versículo seguinte: semelhante modo, um levita que descia para aquele lugar. Volta ao versículo 31, Mateus, ao 30, por favor. Volta ao 30. Vamos entender, para a gente finalizar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O homem decidiu descer de Jerusalém para... E aí os salteadores vieram. Olha para o pastor, segura. Os salteadores só estão aguardando uma decisão errada que você venha tomar. Olha para o pastor. Por que esse homem saiu de Jerusalém?
Vem comigo. Por que ele decidiu ir a Jericó? Aí o 31 vai dizer que é eu que dói mais. Porque esse homem talvez fosse um membro nos dias atuais. Mas agora esse texto diz que o sacerdote também saiu de Jerusalém. Você é sacerdócio real. Por que esse desejo tão grande de sair de Jerusalém? Por quê? Olha para o pastor. Pastor, porque eu preciso de um lugar que comporte os meus sonhos. Eu preciso de um lugar que seja bênção na minha vida. Toca na pessoa do teu lado. Tira essa dúvida dela. Não é isso que a Bíblia diz. Fala para ela o que a Bíblia diz. Vai, toca. E diga assim, sabe o que a Bíblia diz? Se tu uma bênção. Vira para essa pessoa e diz assim, é você que abençoa o lugar. Sacerdotes, por que vocês saíram de Jerusalém? Aí no versículo 32, vai dizer que não obstante, agora os levitas também. Deixa eu falar com alguém aqui que Deus deu um dom. O que houve com você? Olha para mim. O que houve com você? Pastor, eu me decepcionei. O Senhor hoje pergunta para você, mas fui eu que te decepcionei. Eu estava quinta-feira falando com os nossos músicos, boa parte deles, os músicos principais. Eu disse para eles o seguinte: na terça-feira nós estávamos aqui com deficiência de músicos. Filipinho, filho do pastor Felipe Garcia, estava aqui. Eu levei ele para a bateria. Iris no violão, Alex no teclado. E eu vi a glória de Deus nesse lugar, irmãos. Levitas, por que vocês desceram? Agora nós temos um homem caído, ferido. Nós temos um sacerdote que não está nem aí para esse homem. E nós temos os levitas que também são tão preocupados em chegar em Jericó, esquecendo-se de que o lugar que eles deveriam estar é em Jerusalém. Vocês entendem? Com todo carinho, não estou me desfazendo nem deles, quando eu falei deles. Mas eu estou dizendo que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Olha para o pastor. De uma forma carinhosa. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: se você saiu de Jerusalém, volte hoje. Faz assim com a mãozinha, com amor. Diga assim: volte hoje, porque o Pai quer te receber. Para encerrar, Deus me fez lembrar de um texto, Lucas capítulo 15, versículo 13. Esse texto é um baita de um confronto. Porque no mesmo versículo o filho tem tudo, e no mesmo versículo o filho perde tudo.
Olha o que diz o texto. Eu volto ao 12 para você entender. Vamos no 12. Olha para tu entender. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Aí o 13 vai dizer assim: passado, me ajuda. O filho mais moço juntando. Repita comigo: na casa do pai eu tenho tudo. E aí ele parte para uma terra distante, lá dissipa. Fora da casa do pai eu não tenho nada. Pega no teu espírito aí, repita comigo: na casa do pai eu tenho tudo. Fora da casa do pai eu não tenho nada. Na casa do pai nós temos tudo. Fora da casa do pai nós não temos nada. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Que possamos ser cheios do Espírito, como diz o tema. Cheios. E eu encerro. Pode chorar. Deixa ela chorar. Ela pode. Eu encerro dizendo para você. Olha para o pastor. Eu encerro dizendo para você que quando foi preciso escolher aquele que substituiria Judas Iscariotes, que no caso foi escolhido Matias, eles lançaram a sorte. Depois daquilo veio a descida do Espírito Santo. Nunca mais usaram o tumim e o urim, o sim e o não, porque agora o Espírito veio e fez morada no ser humano. Agora os meus passos são guiados pelo Espírito Santo quando eu estou nele. Sabe o que Deus está dizendo para a amada igreja, para a gente encerrar agora, sem me prolongar mais? Seja cheios do Espírito. Nós estamos precisando de uma geração cheia do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Uma geração que seja bênção onde quer que for, onde quer que pise. Cheia. Por isso eu escolhi essa canção que diz: enche esse ambiente, enche esse lugar, Deus. Te damos liberdade. Olha o que diz: que caia o teu espírito. Sabe por que a ociosidade, um dia você está muito bem, no outro você está muito mal. Um dia você está muito bem, no outro você está muito mal. O Senhor está dizendo: porque você está vazio, filho. Porque você está vazia, filha. Se tu se permitir ser cheio do meu Espírito hoje, se tu tomar o passo mais importante de voltar para Jerusalém, se você entender Atos 1, versículo de número 4, onde o texto diz: não se ausente de Jerusalém. Jerusalém significa a presença de Deus na tua vida. Não saia. E se você saiu, volte. Hoje à noite que pessoas vão estar voltando para a casa do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Hoje à noite que pessoas vão estar dizendo: Senhor, eu quero ser cheios do teu Espírito. Cheia do teu Espírito. Se você é mulher de Deus, se esse é o desejo do teu coração, já começa a se manifestar aí. Levanta uma das suas mãos. Seja cheio. A depressão não pode te paralisar mais. Satanás não pode contigo. Você é o melhor de Deus nessa terra. A tua geração vai fazer a diferença nesses dias. No nome do Senhor Jesus. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo: quantos estão disponíveis aqui a chamar a minha presença para esse ambiente? Quantos estão disponíveis aqui? Faz assim, ó. Faz assim, coloca a letra da canção. Faz aqui, faz isso. Chama a presença de Deus. Enche esse ambiente. Diga: meu Deus, enche esse ambiente. Vai, enche esse ambiente. Aí, ó, vem tocando agora na altura do teu peito, na altura do teu coração. E diga: Deus, enche esse ambiente aqui, ó. Enche essa casa aqui, Deus. Enche essa casa aqui, ó. Enche. Se coloque de pé no seu lugar.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e caia o teu Espírito.